Consciência Negra já passou, mas as discussões a respeito do racismo e todos os outros tipos de preconceito duram o ano inteiro e vão estar sempre em pauta. E por isso que esse é o tema do café de hoje. E quem veio conversar comigo sobre esse assunto foi o juiz Marco Adriano Fonseca, que é do Comitê de Diversidade do Tribunal de Justiça do Estado. Bom dia, doutor Adriano. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vindo. Mais uma vez um prazer estar aqui contigo. Pois é. A gente fala no Dia da Consciência Negra como se o dia fosse só um e se a gente pudesse falar só naquele dia. Mas a gente vê tantos casos ao longo do ano que não dá para ficar calado o ano todo, não, né? Justamente, né? A política antidiscriminatória, atitudes antidiscriminatórias têm que ser estimuladas, incentivadas para o dia a dia. Então, o Dia da Consciência Negra, ele é um dia de reflexão sobre a temática racial. Mas os atos de discriminação, lamentavelmente, ocorrem praticamente a cada instante. Pois é, parece que esse ano as coisas vieram mais à tona, né? A gente vê a todos os momentos crimes, a gente pode dizer assim, crimes tão parecidos, tão iguais, que a gente pensa até que um é uma repetição do outro. Por que apesar de falar tanto contra racismo, contra preconceito, contra homofobia de qualquer jeito, a gente ainda vê casos como esse que parecem tão banais? Justamente, o racismo e, lamentavelmente, outras formas de discriminação são atos que ultimamente têm se revelado mais expressos, né, mais explícitos. Isso decorre muito de uma cultura de ódio, de uma cultura de intolerância que ficou, de certo modo, elevada na nossa sociedade. Então, praticamente hoje as pessoas não querem mais dialogar, elas não querem conversar amigavelmente, né, num nível mínimo de respeito, justamente, a palavra perfeita é civilidade, respeitabilidade. Então se preocupa muito consigo e pouco com o outro, né? Não há um exercício da alteridade, um exercício do altruísmo. Então, essas datas simbólicas, um calendário de diversidade, um calendário de eventos, é necessário justamente para que a cada dia se exercite esse altruísmo, se exercite esse entendimento de que o outro é necessário, de que o outro importa, né? É uma cultura de diversidade, uma cultura de respeito à diferença. Pois é. Eu só diria que a pandemia, de alguma forma, ela fez aflorar esses sentimentos assim mais primitivos que a gente tem e que com a correria do dia a gente cobria ele com uma capa de civilidade, para usar esse mesmo nome, né? A gente cobria ele com uma capa de civilidade, parece que ele ficava lá meio coberto. Mas agora parece que as coisas estão muito à flor da pele, todo mundo muito intolerante. Ao mesmo tempo que há intolerância, há também o conhecimento, né? A informação. As pessoas que são vítimas desses tipos de atos passaram a falar, passaram a buscar os organismos da justiça, a polícia, o Ministério Público, o Poder Judiciário, né? E aí, por exemplo, o Comitê de Diversidade do Tribunal de Justiça, que é um órgão jurisdicional, um órgão que, na verdade, tem mais uma função de julgar e resolver conflitos. O tribunal cria um organismo desse para criar uma nova cultura, uma nova mentalidade institucional. Isso tem um simbolismo interessante, porque cria um novo canal para esse diálogo, para receber essas demandas e criar estratégias para levar a informação e para levar o debate à sociedade como um todo. O que levou o tribunal a criar um comitê desse, né? Porque, como o senhor falou, a princípio a gente imagina o tribunal como um órgão lá um pouquinho acima, que está ali para julgar todo mundo, que está ali para determinar as leis, para fazer cumprir as leis, mas aí, de repente vem com um trabalho mais assim, vamos dizer, mais perto da população. Por que a criação desse comitê? O Comitê de Diversidade é uma iniciativa do nosso presidente, desembargador Lorival Cerejo, que inseriu entre as suas metas de gestão a criação de uma política antidiscriminatória, uma política de acesso à justiça que respeite as diferenças. Então, foi estabelecido dentro do seu programa de trabalho para esse biênio 2020-2022 e, entre as estratégias, foi perceber a necessidade de uma identificação dessa diversidade dentro do Poder Judiciário e também dialogar com a sociedade. Então, foram promovidos alguns eventos alusivos às datas representativas deste segundo semestre. O comitê ele tem uma representatividade diversificada, respeitando os vários segmentos minoritários e também representativos da sociedade.
E para 2021 a nossa intenção é justamente dar continuidade a esse trabalho e levar ampliando a promoção dessa informação, né? Porque na verdade o Comitê de Diversidade ele é um órgão permanente do Tribunal de Justiça que promove e dissemina a informação sobre direitos humanos. Pois é, mas assim, na prática, como é que funciona? As pessoas ligam, as pessoas denunciam, as pessoas buscam auxílio, como é que funciona? Por exemplo, eu sou vítima de um preconceito, de um racismo, de qualquer coisa. Aí eu quero acionar esse comitê, como é que eu faço? Então, atualmente nós temos um e-mail institucional, é comitê.diversidade@tjma.jus.br. Por enquanto, nós estamos aguardando a criação, né, do espaço físico. O Tribunal de Justiça está ampliando a sua estrutura física e no começo de 2021 teremos a nossa sede própria. E eventuais atos discriminatórios, atos de racismo, LGBTfobia, sexismo, também o capacitismo, que tem a ver com a pessoa com deficiência, né? A minimizar... Capacitismo. É a nomenclatura voltada a atos de discriminação contra pessoas com deficiência. Então, esses eixos de atuação, qualquer ato discriminatório pode ser comunicado à ouvidoria do Tribunal de Justiça. Os canais de comunicação estão disponíveis no próprio site do tribunal. É só entrar no site que vai ter todas as informações a respeito? Justamente, ele pode fazer a denúncia, inclusive anonimamente, mas mesmo que se identifique, caso peça, a sua identidade ela vai ser preservada. O que importa é a denúncia feita, a partir daí começa a apuração a respeito. Justamente, seja de atos por parte do Poder Judiciário, servidores, magistrados, seja atos dos delegatários do serviço público, né, os notários, tabeliões, registradores, e também seja atos também externos, porque aí cabe ao Comitê de Diversidade, à ouvidoria também do Tribunal de Justiça, fazer esse encaminhamento para o órgão externo adotar as providências necessárias. Interessante, se a gente se sentir discriminado por um juiz, por qualquer autoridade dentro do tribunal, a gente pode fazer essa denúncia, né? Não é só que, vamos dizer assim, de baixo, não, né? Não é só da sociedade de uma forma geral. Os membros do tribunal, do judiciário, também são passíveis de denúncia desse tipo. Justamente, e a política institucional antidiscriminatória, ela vem do Tribunal de Justiça, ela vem em consonância, ela está alinhada à definição da política institucional do próprio Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça determinou que os tribunais criem comissões antidiscriminatórias que venham a investigar e fazer os encaminhamentos para apuração e punição dos responsáveis nos casos de assédio moral e assédio sexual, inclusive. Então, é uma tendência do Poder Judiciário Nacional, isso está sendo definido dentro deste ano de 2020, e as expectativas é que para 2021 em diante, né, dentro da gestão do ministro Fux, presidente do STF e presidente do CNJ, que seja dada continuidade a essas iniciativas. Vocês têm recebido denúncias, muitas denúncias? No comitê, por enquanto, não. A gente dialogou com o movimento negro através de uma audiência pública virtual, dialogamos também com o movimento LGBT através de uma audiência virtual. As demandas foram colhidas e os encaminhamentos foram feitos. Então, por exemplo, para o movimento negro, a demanda apresentada por eles foi a questão da temática de conflitos agrários. Então, o Tribunal de Justiça já tem uma vara agrária criada e o compromisso feito pelo presidente do tribunal foi que essa vara seja instalada em breve. Acredita-se que ainda em 2020, mas diante da questão orçamentária, certamente no primeiro trimestre de 2021, essa vara vai ser instalada. Interessante. Diante dessas denúncias, ou até reivindicações, né, no caso, podem ser criadas políticas dentro do próprio tribunal para atender essas demandas que são, vamos dizer, reivindicadas pela sociedade. Justamente. Isso permite que a sociedade dialogue com o tribunal, através desse nosso órgão, o Comitê de Diversidade, promovendo direitos humanos, e assim fazer os ajustes da política institucional como um todo, né? Então, o exemplo da vara agrária é um exemplo bastante representativo. Isso. A população LGBTQI+, apresentou a questão do registro, a alteração do nome, a inserção do nome social, né, a alteração do nome civil e do gênero no registro, e isso também foi encaminhado para a corregedoria para que seja dado mais celeridade e transparência pelos cartórios
nesse processo de alteração de nome e gênero no registro civil. Muito interessante isso. Vamos falar sobre isso no próximo bloco, eu vou fazer rapidinho o intervalo. Vocês já sabem, é rapidinho mesmo. Eu volto já já, é um minuto só. Já estamos de volta conversando aqui sobre as ações do Tribunal de Justiça do Estado de apoio à diversidade, combate ao preconceito, seja ele de que tipo for. E a gente estava falando agora nessa possibilidade não, já é uma realidade, né? De alteração de registro. Isso eu me lembro que antes era uma coisa assim quase inatingível. Era uma reivindicação da classe LGBTQI+, mas ainda era uma coisa assim meio complicadinha. E hoje? Justamente, Elda. O CNJ regulamentou a temática, primeiro permitindo que as pessoas se identificassem pelo nome social perante os órgãos públicos e progrediu para a permissão da alteração do registro, né? Existe um provimento do Conselho Nacional de Justiça e, no caso do Maranhão, desde 2018, existe um provimento também regulamentando esse atendimento direto na serventia extrajudicial. Então, basicamente, hoje, uma pessoa trans, ela pode comparecer em qualquer cartório onde ele estiver registrado e solicitar a alteração do gênero e a alteração do seu nome no registro civil. O procedimento ele é simples, ele vai exigir certos documentos, mas, por exemplo, antigamente era necessária a realização de uma cirurgia de mudança de gênero. Era isso que eu queria saber. Não é necessário mais a comprovação dessa cirurgia? Não é necessário. Basta a autodeclaração. Então, o nome da pessoa tem que corresponder à sua própria identidade. Então, quem define a identidade é o indivíduo, é o ser humano que está... Quem diz como se sente por dentro naquele corpo. Justamente. É quem está lá, né? Então, é necessária a identificação do registro corresponder com o que a pessoa realmente se identifica. Então, nessa perspectiva, é permitido a alteração do nome e também do gênero no registro. É um procedimento que deve ser célere, deve ser rápido, um atendimento perante a própria serventia extrajudicial. É no cartório, vai no cartório de registro e solicita. Onde ele estiver feito o seu registro de nascimento. Anterior, né? É gratuito não? Para aqueles que se declararem pobres na forma da lei, eles vão ser isentos do pagamento das custas. Eventualmente, ele pode preencher um requerimento e dirigir ao juiz da sua própria comarca, né, da sua própria cidade. O cartório, em caso de dúvida, que aí vem a possibilidade, é uma previsão na lei de registro público, em caso de dúvida ele submete essa matéria ao juiz de registro público. Mas a intenção é justamente simplificar esse procedimento e facilitar essa alteração. Eu me recordo no ano de 2018, a primeira alteração, o primeiro registro alterado foi inclusive simbolicamente entregue na inauguração de um posto de atendimento aqui no Fórum do Calhau. Então, é uma demonstração, né? Justamente, uma demonstração dessa proximidade, como você falou. E a partir daí, as pessoas já ficaram-se mais incentivadas a fazer isso, né? Quer dizer, você fica com vergonha, não sabe o que fazer, fica com vergonha de chegar no cartório e dizer que quer a mudança de nome, de ser discriminado. Eu acho que tem muita coisa disso. A partir daí ficou mais fácil, ficou mais leve? Ficou mais fácil, eu acredito que a demanda até aumentou nessa perspectiva. E aí a gente esclarece que eventual dificuldade, eventual burocracia excessiva, a pessoa pode procurar os meios de comunicação do Tribunal de Justiça, a própria ouvidoria, pode enviar um e-mail para a própria Corregedoria Geral de Justiça e também procurar diretamente o juiz da sua comarca, o juiz de registro público. Ele vai fazer esse atendimento à pessoa interessada. Atualmente, no contexto da pandemia, existe a questão do distanciamento social, mas existem os meios de comunicação, videoconferência, sim. Tudo é possível para fazer esse atendimento ao público. A gente está falando muito do trabalho do tribunal, mas eu sei que o senhor, como juiz e como pessoa, é um ativista dessa luta anti-preconceito. E aqui no Maranhão, a gente teve alguns casos de espancamento, que chegaram à morte de travestis, de trans. Por que esses casos, à medida que a conscientização aumenta também a violência contra essas pessoas, contra essa classe? É uma temática interessante. Eu parto da seguinte perspectiva. A partir do momento que você dá informação ao público, você desperta
a necessidade de que aquela cifra oculta, né, aqueles casos que ficavam ocultos, eles acabam tendo maior visibilidade. Isso. Então, eu não digo que há um aumento da violência em relação ao público LGBTQI+, porque a estatística precisa ser aprimorada. E foi justamente isso que foi um dos temas abordados na reunião, na audiência pública que promovemos, inclusive com a presença do secretário de Segurança Pública, e foi definido pela Secretaria a mudança da sua sistemática de registro de ocorrência para que seja inserido o crime de transfobia. Então, hoje, esse tipo de abordagem ela passa a ter um tratamento adequado e já há uma expectativa para 2021 de ser criada uma delegacia específica para crimes contra a população LGBTQIA+. Que maravilha. A Defensoria Pública também está com um serviço desse, né? Justamente. Está sendo criada uma rede, um suporte todo para dar assistência a pessoas que se sentem marginalizadas por esse tipo de preconceito. Justamente. A perspectiva é essa. A atuação em rede fortalece e identifica esses casos e permite uma resposta mais efetiva, mais rápida, dentro do que a população justamente espera, que é um judiciário, um sistema de justiça, né, como um todo, funcionando harmonicamente. Você falou uma coisa interessante, parece que os casos aumentaram, a gente tem a sensação de estar ouvindo falar mais, de estar registrando mais casos, mas na verdade isso existia, só não era visibilizado porque não eram noticiados tanto assim, né? Justamente, é como se houvesse um subregistro desses casos. É muito semelhante, por exemplo, à violência doméstica contra a mulher. Então, muitos alegam que as campanhas levam os homens a serem mais agressivos. Não, levam as mulheres a perceberem que estão sendo vítimas. E terem a coragem de denunciar. A partir daí, esses números crescem, claro, Justamente. né? Se eu apanhava em casa e ficava quieta, ninguém sabia. Justamente. Né? Inclusive, a gente está no período dos 16 dias de ativismo, né, que vem desde o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher e encerra-se lá pelo dia 10 de dezembro, que é justamente o Dia Internacional de Direitos Humanos. Ótimo, que aí engloba todo mundo que está sendo de alguma forma marginalizado, preconceituado, não existe a palavra, mas sofrendo preconceito, né? Vocês também têm algum programa, alguma atividade dentro do tribunal para ser realizada ainda esse mês, não é isso? Justamente, a gente tem uma vasta programação. Ontem, dia 1º, foi realizado o evento alusivo ao Dia Internacional de Luta contra a AIDS. Isso. Então, é uma forma de viabilizar o debate sobre essa temática. O entrevistado é o Francisco, que é jornalista em Balsas, é soro positivo e tem um trabalho, inclusive, de âmbito nacional. E amanhã, dia 3 de dezembro, promoveremos uma live sobre a temática do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Estará presente o juiz Alexandre Mesquita, que é um dos coordenadores do Comitê de Acessibilidade do Tribunal de Justiça, e a bibliotecária Josiana Lemos, que é portadora de deficiência e tem um trabalho tanto acadêmico quanto também na prática voltado ao público portador de deficiência. Doutor Adriano, tem a violência, claro, a gente registra todo dia essa violência, mas a gente pode comemorar também essa crescente conscientização da sociedade com relação aos direitos de todas as pessoas. Perfeito, justamente. Isso vem uma demonstração de que o Brasil está alinhado aos tratados internacionais, à própria política da Agenda 2030, né? Existe uma programação da ONU, da Organização das Nações Unidas, justamente de promoção desses direitos de minorias, desses direitos humanos fundamentais, que merecem uma reflexão da sociedade para que realmente a gente estabeleça uma sociedade livre, justa e solidária, que respeite a diferença e que promova os direitos humanos. Dá para sonhar com um mundo desse? Com certeza, eu acredito nisso. E ao ver o Tribunal de Justiça engajado numa iniciativa dessa, é uma demonstração que os poderes também podem promover. Isso. Promover iniciativas como essa, a Assembleia Legislativa também tem as suas campanhas institucionais, o Poder Executivo, e essa aliança que está sendo concebida é necessária para que a sociedade possa progredir. Realmente a gente alcance o que a nossa bandeira prega, que é ordem e progresso. Pois é, quando se cria todo esse suporte, essa rede que vai acolher todas essas pessoas que de alguma forma sofrem preconceito, seja lá de que tipo for, aí dá um fortalecimento maior. Tipo, eu posso buscar porque eu vou ter proteção em algum lugar. Justamente. Eu posso reclamar porque alguém vai me socorrer. Justamente. Isso aí é o que se espera, né? A sociedade tem que acreditar
nas suas instituições. A democracia ela é feita a partir da participação popular, do exercício da cidadania, né? Estamos vindo de um processo eleitoral em que a sociedade participou amplamente. Mas não é apenas no processo eleitoral que o indivíduo, o cidadão, é responsável pelos seus atos e pelas suas consequências. Então é necessário o debate contínuo, permanente, seja da sociedade como um todo e especialmente nas escolas, porque nós estamos formando uma futura geração mais consciente, mais plural e mais respeitosa. Quanto mais cedo a gente ouvir falar a respeito disso, mais cedo a gente vai se tornar consciente das consequências dos nossos atos, né? Com certeza. E também vamos dizer, na sororidade, mas eu acho que assim, dessa empatia que se tem que ter com o outro, não importa o que o outro seja ou o que o outro escolheu ser. Cada um é o que é e acabou. Cada um tem o direito de ser o que é, na verdade. Justamente. Isso, né? Mas, doutor Marco Adriano Fonseca, muito obrigado mais uma vez por essa conversa. Gosto sempre muito de conversar com o senhor sobre esses assuntos. Obrigado. Muito obrigado por compartilhar com a gente todas essas informações. E nos colocamos à disposição através do Comitê de Diversidade do Tribunal de Justiça. Acompanhe as nossas redes sociais, @TJMA Oficial, e acompanhe também os eventos promovidos pelo Tribunal de Justiça, Corregedoria Geral de Justiça e Escola da Magistratura. Que amanhã já tem uma live, né? Dia amanhã 3, transmissão no YouTube do Tribunal de Justiça do Maranhão, às 19h30. Pronto, às 19h30, amanhã já tem uma live, você já pode assistir, já pode se inteirar mais sobre esse assunto, ficar mais consciente dos seus direitos e do direito dos outros, claro. Mais uma vez, muito obrigada, bom dia para o senhor. Obrigado. E bom dia para você também aí do outro lado, que sabe que basta nos acompanhar nas nossas redes sociais. O nosso conteúdo está lá todo à sua disposição, tanto no nosso site como no YouTube. Fica tudo lá bonitinho, guardadinho para você, todos os programas que você quiser ver ou rever. Mas todo dia eu estou aqui, ao vivo, esperando por você, tá? 8h30 da manhã, combinado? Tchau.